Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Relatório. Percebeu este Poder Legislativo Municipal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TSE, Paraná, ofício sobre o número 1949/2020, a fim de comunicar a disponibilização do processo de prestação de conta do Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2016. Sobre a responsabilidade do atual prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, tendo em vista o encerramento da análise técnica da emissão do parecer prévio, já com trânsito em julgado da decisão emitida pela Corte de Contas na data de 25 de novembro de 2020. Sendo assim, em atendimento ao que determina o mandamento constitucional e os demais instrumentos legais aplicados na matéria, cabe ao exclusivo aos vereadores julgar as contas. Uma vez decorrido o prazo regimental, essa comissão vem por meio desse apresentar seu pronunciamento ao plenário, vez que não houve por parte dos demais nobres pares questionamento acerca do índice determinados do mencionado processo. Fundamentação e voto. Seguindo os trâmites contidos no regime interno da Casa de Leis, bem como a Lei Orgânica Municipal, o processo de prestação de contas, ora discutido, fora disponibilizado para consulta da população, estando disponível nessa Câmara Municipal, assim como suas principais peças foram anexadas junto ao site oficial desse poder encaminhado para cada edil. Em respeito ao próprio da ampla defesa e do contraditório, foi notificado por meio de ofício e publicação em Diário Oficial o atual prefeito, senhor Antônio Luiz Tchaikovsky, sobre o julgamento de contas de sua responsabilidade, havendo manifestado interessado, de forma escrita, conforme protocolos expedidos pelo setor administrativo dessa Casa de Leis. Informamos sobre o pagamento e a quitação da multa expedida pelo TCE Paraná. Com relação às nossas análises, temos que o referido processo de contas for analisada pelo Coordenadoria da Gestão, CGM, o qual expediu, após a prestação de contraditório do município, a instrução sobre o número 3.563/2020, opinando pela aprovação do processo de contas com aplicação de ressalva e multa ao gestor responsável, em razão do atraso na entrega dos dados do Sistema de Informação Municipal SIM-AM, pelo não atendimento dos prazos estipulados na Instrução Normativa TCE Paraná 115/2016 e 129/2017, relativa agendada à obrigação municipais. O representante do Ministério Público, em seu parecer número 874/2020, concordou pela regularidade da prestação de contas com ressalva e aplicação de multa. Remeteu-se então o processo para a primeira Câmara de TCE, a qual por sua vez emitiu o parecer prévio sobre o número 541/2020, o qual fora aprovado de forma unânime, recomendando o julgamento pela regularidade de contas do município de Cruz Machado, exercício de 2016, com ressalva o atual prefeito, ressalvando, contudo, o item relativo ao atraso das entregas dos dados SIM-AM, assim como a aplicação de multa exclusiva ao gestor. Dessa feita diante por exposto e após apurado o estudo, esse relator se posiciona de forma favorável à decisão preferida pelo TSE Paraná, apontando pela aprovação com ressalva das respectivas contas, conforme explicitado pela Corte de Contas do Estado. O relatório, Ezequiel Ortiz dos Santos, relator. Parecer e voto da comissão. A Comissão do Orçamento e Finanças e Fiscalização opina pela manutenção da decisão proferida pela Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ou seja, constatada a regularidade das contas com ressalva e não
violando o princípio nem regras constitucionais e infracionada respeitosamente, colaborando com a douta Corte de Contas, opina esta comissão pela aprovação das contas do município de Cruz Machado, Paraná, relativa aos recursos públicos de 2016. Orientado ainda que, após ouvido do plenário, se expeça decreto do teor de julgamento e se comunique o TSE Paraná. Votamos pela aprovação das contas. É o parecer e voto unânime dos membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Luiz Antônio Precisniuk, Ezequiel Ortiz dos Santos, relator. Roberto Zaivilt, membro.